Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a todos. Boa noite. Dando sequência ao nosso estudo, né? Iniciamos na semana passada, abrimos, né, as primeiras informações sobre o Evangelho segundo São Lucas, né? É o terceiro evangelista. E nós falamos, né, sobre a iconografia, né, a representação icônica do santo, né, de São Lucas, que aparece sempre ladeado por um boi, né, um touro, um animal que era regularmente, né, oferecido nos sacrifícios no templo. E o Evangelho de Lucas, né, conforme eu mostrei para vocês, começa e termina fazendo referência ao templo. Começa com a presença de Zacarias, né, no templo, que ele era um sacerdote, oferecendo o incenso, né, no altar dos perfumes, conforme era escalado, né, havia um rodízio entre os sacerdotes e eles tinham por finalidade, né, fazer a oferenda do incenso. Só uma perguntinha, esses sacerdotes eram nomeados como era daquela classe de famílias, é isso ou não? A Bíblia não fala, né, como que era o critério de eleição, mas eles eram todos, com segurança, descendentes da tribo de Levi, né? Se pegar lá no Êxodo, no capítulo 6, quando fala da genealogia de Moisés, fala, né, que ele é da tribo de Levi, que foi o filho, né, de Jacó, o filho de Israel, ao qual Deus configurou ele como sacerdote, né? Ele e toda a sua descendência. Então, durante muitos séculos, né, isso prevaleceu, mas quando houve a ruptura entre a tribo do norte e a tribo do sul, Israel e Judá, né, a tribo do norte, né, elegeu a revelia, né, sacerdotes do meio do povo que não pertencia à tribo de Levi. Então, né, dentre eles, quando a gente for falar sobre o livro dos Números, a gente vai falar do recenseamento e ali ele cita, né, o recenseamento feito sobre os filhos de Levi, que era um recenseamento diferente do recenseamento do restante do povo, né? O restante do povo, que girava em torno de mais ou menos 600 mil, né, que saiu do Egito, eles deveriam ser contabilizados, né? O IBGE tinha que considerar homem, né, com idade acima de 20 anos em condições de combate. Essa era a metodologia e a justificativa do recenseamento. Para que fazer o recenseamento? Porque o povo estava se organizando para iniciar a caminhada pelo deserto e eles iriam enfrentar, né, obstáculos através de alguns povos, né, que eles poderiam encontrar. Então, era fundamental, era necessário saber qual era o poderio, qual era o potencial bélico do povo para saber se dava para eles ou não, né? Agora, os descendentes de Levi, eles são contados de outra forma, né? A referência não é a capacidade de lutar, é a destinação, né, como os elos de ligação com Deus, né? O sacerdote significa ponte, né? Significa conexão, né? Dos Levi. Então, essa contabilidade, né, do sacerdote era feita de maneira diferente daquela que era utilizada para contar o povo no seu... Não contava, né? Por aí já fica explícito.
ele mandava contar homens acima de 20 anos em condições de combate. Eram os 3 requisitos, né? Mulher, velho, criança, né? Não contava nada. Até a gente faz uma matemática meio assim, exploradora, né? Quando a Bíblia fala que esse recenseamento, ele resultou num total de 603.550, mais precisamente, né? Se a gente for considerar que cada homem desse tinha pelo menos uma mulher, e como era, né, proposto que as famílias fossem numerosas, vamos considerar que cada família dessa tivesse 2 crianças, né, 603 mil, né, dobra, triplica, quadruplica, vai dar quase 5 milhões de pessoas. Contar os idosos. Sem contar os idosos, né? Então, aí a gente fica imaginando a dificuldade para conduzir esse rebanho. Qual que era a idade limite para maior? A idade base, não fala a idade limite, né? Tá. 20 anos, né? De 20 anos para cima, em condições de combate, né? Então o limite. O limite, superior não tinha- o limite ficava assim, aquele que não é mais capacitado para lutar, né? Então, é assim que a gente reconhece, né, a imagem, né, de São Lucas, a presença do touro, por causa dessa referência, né? O evangelho dele começa no templo, com Zacarias, né, apresentando o sacrifício. Ele vai receber a visita do anjo, né, aquela coisa toda, vai dizer que Isabel está grávida, ele vai, né, vai dar uma risadinha, né, vai ser penalizado, vai ficar mudo por causa disso, né? E termina, né, termina no templo, lá no capítulo 24, versículo 52 do Evangelho de Lucas, né, eles estão no templo aguardando, né, a vinda do Senhor. Tá bom? Então, Eu queria ressaltar, Acácio, que no versículo 17, eles apontam uma referência bem forte para Elias. Diz assim, o anjo ao anunciar diz assim, sim. para Zacarias, Isso. ele caminhará à frente do Senhor com o espírito e o poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Isso aí. Essa conexão do antigo para o novo. E isso, inclusive, nos lembra o que nós falamos na semana passada, Eles confundiam por que até chamar Jesus João, com Elias, achar né? estranho, né, chamar João de Elias, né? João é Elias que reencarnou, né? Então, Mas já foi uma referência que o próprio anjo dá. fala, Qual o Miguel. nome do marido da Santa Isabel? Santa Isabel? Zacarias. Zacarias. Fugiu na cabeça. Isabel e Zacarias. Aí Eu- nasce João. Quando eu estava aqui na escola ainda, né, estava na ativa, quando a Selma ficou grávida da Elisa, aí o Cacá, né, o dia que nós contamos para ele, aí na missa ele falou, hoje estão aqui junto conosco Zacarias e Isabel, aqueles que conceberam na velhice. Não é, seu Acácio? Eu falei, poxa, tá bom então. O senhor não foi nem pra frente nem pra trás, só segurou. Né? Trinca o dente. Ei, seu Cacá. Seu Cacá, tem história. Cacá, sábado, acho que foi sábado, eu estava vendo uns videozinhos, aí mostrou, ele estava em Guararema, uma semana atrás, na festa do Divino, aquela coisa toda, e ele, né, na porta da igreja, com um bandeirão, tipo aquele do tempo da política, né, que quase que interdita o cruzamento, né, ele com uma bandeira vermelha, né, paramentado, casula vermelha, bonita, né, aí segurando, de repente ele saiu correndo pelo meio do corredor, né, deu a volta na igreja umas 3 vezes, depois foi lá, entregou para a pessoa que... Eu falei, esse é o Cacá que a gente conhece. Eu falei, só faltou ele entrar de moto, né? Como ele já fez, né? Já. Então tá aí. O touro sempre, né, fazendo... E aí vem. Por que o touro? Acabei de explicar, né? Por quê? Porque o touro era o animal referência no sacrifício. É o animal de... Nós vamos estudar isso aí quando a gente falar sobre o Levítico, né? Ele vai dizer que as oferendas poderiam ser um animal de grande porte, de médio porte,
os pássaros, né, para as famílias mais empobrecidas, que não tinham condições de comprar um boi, né, um bezerro. Então apresentava, isso fala na apresentação de Jesus no templo, né, quando Maria e José levam a oferenda conforme estipulado pela lei de Moisés, que era um casal de pombinho, né, de rolinha. Pra conseguir pegar os pombinhos. Oi? Pra conseguir pegar os pombinhos. Ah, nada que uma concha de milho não resolva. Então tá aí, porque começa o evangelho falando do templo, local do sacrifício. Ver Lucas, nós vimos isso aí a semana passada, né? Zacarias estava no templo oferecendo incenso, o anjo se revela para ele. E termina no templo, né? Permaneciam no templo louvando e bendizendo a Deus, aguardando, né? Essa figura do templo aí é muito bonita, né? Lembrando, né, que isso aqui são duas imagens, né? Essa imagem aqui apresenta para nós o santuário, né, que nós vamos estudar no livro do Êxodo, a partir do capítulo 25, como que Deus, né, instruiu para que isso fosse construído. É o santuário, e é essa cabana aqui, vamos chamar assim, né, essa cabana de onde saía uma coluna de fumaça, uma coluna de fogo, né, chamado de tabernáculo, né, que hoje o tabernáculo para nós é o sacrário, né, onde fica a reserva eucarística. E aqui o altar dos sacrifícios, né, o altar do perfume está lá dentro, né? Esse espaço aqui, chamado de santuário, ele tem o santo, depois tem uma cortina e o santo dos santos, né? O santo dos santos, conforme nós estudamos. Só os levíticos tinham acesso, né? Só o sumo sacerdote, não era plural. Ele vinha dos levíticos. Ah, sim, o sacerdote é sempre da linhagem levítica, né? Diga, Miguel. Era aí que amarrava a corda nele ou... Quando ele ia entrar, né, lá no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, né, isso não está escrito na Bíblia, isso é uma tradição menor, né, quase que uma lenda, né, que amarrava uma corda na cintura do sumo sacerdote, porque o encontro com o Altíssimo poderia causar um impacto, né, assim, e ele ser consumido. Então, quando ele pressentia, achava que ia acontecer alguma coisa, e também por causa dos guizos, né, que eles usavam na barra da calça, quando o sino, né, e quando parava de tocar o sino, falou, opa, puxa a corda, né, traz ele de volta. Mas isso é lendário, né, não tem assim uma referência bíblica que possa bater o martelo, né. É notificado assim, para fazer um certo alarde, né? Olha como a coisa era, né? Assim, não era respeitadíssimo, né? O espaço sagrado, porque lá dentro ficava a Arca da Aliança. E lá no capítulo 25, versículo 9, quando fala da construção da arca, né? Vai dizer, né? Faça também uma tampa com madeira de acácia, né? Revestida de ouro, tal, uns querubins com as asas se encontrando. E aí Deus diz assim, é aí que eu virei estar com vocês. É dali que eu vou me dirigir a vocês, através do sumo sacerdote, que era o único permitido. E essa entrada no santuário, né, lá no Santo dos Santos, era só uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, né? O Yom Kippur é o dia do perdão, né, do povo de Israel. Normalmente ali por volta do dia 16, 20 de outubro, né, porque é uma data móvel, mas é nesse período, né, de outubro que eles celebram o Yom Kippur. Se vocês quiserem, né, dar uma vasculhada, Levítico capítulo 16 narra como que era esse ritual, né? Trazia dois bodes, né? Lançava sorte, né? Lançava sorte para ver qual bode seria oferecido no sacrifício e qual bode seria, né, enviado para o deserto para ser consumido pelos deuses pagãos, né? Leiam o capítulo 16, muito interessante. E aqui
é essa configuração aqui, só que em alvenaria, né? Aqui, essa aqui era a visão do templo construído por Salomão, né? Tendo como referência esses objetos sagrados, né? E agora, né, com pedras do mármore do Líbano, né, pedra não sei da onde, né, essa suntuosidade, que depois vai ser destruído 3 vezes. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Entenderam então a questão do por que que é o touro, né? Nossa, gastando tanto tempo para explicar, né, porque nós temos que entender direitinho essa questão, né, dessa figuração dos evangelistas. Aqui uma outra visão. Aqui dá para ver, né, nesse corte aqui, ergueram, ó, é que nem aqueles estádios lá da Copa, retrátil, né? Cobre, fecha, aqui foi feita essa ilustração, né, para mostrar aqui, ó. Aqui está o altar do perfume, aqui a mesa dos pães e ali o candelabro de 7 velas. Aqui chama santo. Aqui para trás dessa vara aqui está a arca, né, com os querubins. Aqui chama Santo dos Santos, né, o Santíssimo. Era o espaço, né, sacratíssimo, que eles não têm, o hebraico não tem o superlativo, né, como nós temos, né? Bonito, bonitíssimo, feio, feíssimo. Eles não têm. Quando eles iam falar de alguma coisa que deveria ser exacerbado, eles repetiam: Santo do Santo, Cântico dos Cânticos, em verdade, é sempre para ressaltar isso aí. Tudo bem? Eu já falei para vocês, né? Se um dia vocês forem lá na região do Brás, dá uma chegadinha lá no templo do Edir Macedo. Eles fizeram, né? Eu achei magnífico, assim, pedagogicamente falando, é uma coisa absurda de interessante. Ele construiu o templo, né? O templo de Salomão, e ele atrás, nos fundos do templo, que é uma coisa gigantesca, mega, ultra mega, né? Uma coisa absurda, né? Eu fui olhar para cima, assim, né? A labirintite já virou tudo, porque o negócio não tinha fim, né? Atrás do templo, eles construíram, fizeram uma réplica do santuário que foi construído no deserto, aquele que eu mostrei anteriormente. Mas perfeito. As lonas, né, as peles dos animais, né, que foram utilizadas para fazer a cerca do ambiente, é lindo. Pedagogicamente, né, não se deixe converter por ele, né? Mas assim, mas como é que nem fazer um passeio no parque, né? Vai lá para ver, é bonito, muito bonito. Esse aí pode entrar. Esse não, esse só pode entrar no templo novo, né? E assim mesmo parece que tem que pagar. Nossa. Visitação, né? Aqui é uma outra visão, né, do templo. A gente acha, né, hoje em dia na internet. Fala, Castro. Só, Cássio, o senhor mostrou ali a construção da alvenaria, né, naquela imagem. Sei. O altar do sacrifício está para fora da construção, está na entrada lá? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Aqui, né? Esse aqui? Aqui. Então, o altar esse aqui é o altar do sacrifício animal, tá? O altar do perfume que fica para dentro, onde ele vai oferecer o incenso, o aroma, né? Que hoje nós oferecemos através do turíbulo, né? Então lá ele tinha um recipiente, né, onde colocava. É que nem às vezes a gente vai em casa de algum conhecido que tem umas manias esotéricas, né? Eles põem uns incensos para queimar, né? Põe num pirezinho, aqui, né? Ele né, aquele objeto, né? É como se fosse o ambão, né? Eu vou passar a próxima imagem, né? É como se fosse o ambão, era uma estrutura retangular, né? Mais ou menos nessa altura, com um adorno na parte superior, e
E ali o sacerdote, né, chegava, tinha lá todo o ritual de apresentação do incenso, né, de oferecimento, né, e depois a queima Mas aqui, esse aqui, ó, aqui aparece a imagem que cortou aqui. Aqui é o altar do sacrifício. Isso aqui é chamado de o mar de bronze, né, que era lá onde os sacerdotes faziam a sua oblação, né? Eles iam se lavar, se purificar depois de ter oferecido o sacrifício. Então era como se fosse, né, uma grande pia, né, onde eles usavam ali para se purificar. Então aqui o mar de bronze e aqui o altar do sacrifício, né, que a gente fica perguntando, né, como é que não pegava fogo junto com a queima do animal? São os mistérios, né, que a gente não tem explicação. Os animais sacrificados, eles comiam depois ou descartavam? Nós vamos ver isso, João Miguel, no livro do Levítico, quando o livro do Levítico, ele é considerado o manual de liturgia do povo da Antiga Aliança. Então, muito baseado em atividades, né, pagãs que foram trazidas dentro daquilo que eu já falei para vocês, que Deus vai modelando o povo pouco a pouco. Então, até essa altura, né, ainda tinha essas infiltrações pagãs no ritual do povo de Deus, né, que depois vai ser suprimido, depois vai ser tudo isso aí banido. Mas no livro do Levítico vai falar a destinação, né, do sacrifício. Quando o sacrifício, só para dar uma ideia, quando o sacrifício era um holocausto, né, o que é holocausto? Holocausto é o sacrifício quando a vítima, né, a oferenda é queimada por inteiro, né, não sobra nada. Então, né, não tem comida para ninguém. Agora, quando a gente vai falar, né, das outras modalidades de sacrifício, aí ali vai dizer, né, vai queimar as entranhas e a gordura, e a parte X, a parte Y, a picanha, o acém, né, que vai para o sacerdote, né, porque o sacerdote não tinha fonte de renda, a alimentação dele em grande parte vinha das oferendas no templo, dentro daquilo que o Código Levítico especificava. Tudo bem? Aqui. Então, aqui dá para ver. Aqui o altar do sacrifício, incendiando aqui. O mar de bronze. Né? Aqui o tabernáculo com as suas duas partes. A parte anterior, logo na entrada, o santo. E a parte posterior, a parte sacratíssima, com a presença da arca. E era aí que o povo ficou esperando até Jesus voltar. Aqui mais uma outra ilustração. Sobre o autor, né? O que nós podemos falar? Desde o século II, né, existe unanimidade sobre a autoria do terceiro evangelho. Principalmente, né, uma afirmação nos escritos de Santo Irineu, por volta do ano 180, que se referia a Lucas, né, como sendo o autor do terceiro evangelho. Então, e ali, né, unanimidade. Unanimidade é quando não existe, né, dúvida. Isso aqui tem sido aceito pela igreja, né, séculos e séculos e séculos. Nunca houve uma discussão, né, em torno dessa afirmação. Continuando. Era apóstolo? Era ou não era? Lucas era apóstolo? Não. Ele era judeu? Será? Acho que era grego. Onde que ele nasceu? Qual era a profissão? Era médico ou pintor? Era médico. Ele era médico e existe uma suspeição que ele era também um artista, né, um pintor, com relação à imagem, né, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, acredita-se que tenha sido uma obra dele.
Mas isso sobre isso não tem unanimidade, né? Existem algumas suposições, mas existem muitas discussões, né, tentando rebater essa informação. Então vamos lá, vamos responder as perguntas da prova aí, ó. Não foi um dos apóstolos, né? Ele era um homem culto, pessoa de certa posição, conhecia muito bem o grego e escrevia principalmente para o povo de língua grega. Com essas palavras, nós já podemos dizer, ele escreveu para os pagãos, né? Porque o grego era até então a língua dos pagãos. Não era judeu, ele era um gentio, ele era um pagão, né? Tem um livro muito famoso, né, na literatura, Lucas, Médico de Corpo e de Alma, né? É de uma autora, Taylor Caldwell, né? Ela escreveu esse livro e todo mundo que lê fica fascinado, mas a pessoa esquece, né, de que aquilo ali não é uma biografia, é um romance, né? Ela escreve colocando muita coisa da sensibilidade dela, né, da capacidade literária, né, mas não é uma coisa, né, assim, uma biografia 100%, né, carimbada. Então, essas questões, né, que a gente vai ver, segundo os historiadores, né, Lucas, que era um pagão, ele era um gentio, né, falava o grego muito bem, ele estava de flerte com os judeus. Ele conheceu o judaísmo, via lá, né, a movimentação em torno do templo, aquela coisa toda, e ele foi se encantando com a religião judaica. Só que no meio do caminho, no meio do percurso, ele teve um contato com os cristãos, e aí então ele virou totalmente a chave, né? Passou a pesquisar, tanto é que ele fala, né? Abra aí, Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4. Porque aqui, nessa passagem, a gente já... Lucas 1. Capítulo 1, versículo de 1 a 4. Olha só o que ele diz aqui. Aqui ele já responde algumas perguntas para nós. Ele começa dizendo assim: muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Então, tem um monte de gente fazendo pesquisa aí, fazendo anotações e tal, né, que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram, desde o princípio, testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Então, muita gente próxima de Jesus, muito próximo, né, dos cristãos, já havia, ele está se referindo, entre outras, né, coisas, ao Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, que já era, né, de conhecimento do povo. Então, esse pessoal já fez aí essa obra. Aí, olha só o versículo 3. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo, desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Podemos fechar o livro e ir embora. Aqui ele falou tudo, né? Quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Quem escreveu? Esse Lucas, né? Esse Lucas. E aqui ele, no versículo 3, quando ele diz, né, também a mim, ele falou, também eu, né, senti que seria bom, depois de haver... O que é fazer diligências? Fazer pesquisa, né? A polícia, quando vai fazer diligências para encontrar um bandido, vai pesquisar, vai fazer o levantamento, qual é, por onde que ele anda, onde é que ele vai, o que ele faz, onde foi visto pela última vez.
Isso é fazer uma diligência. Então significa que ele, né? Porque ele era pagão. Ele não veio daquele meio, né? Que saiu os destinatários do Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus estava falando para judeus convertidos. Aqui ele está falando para pagão, né? Que assim como ele, né? Ouviu dizer e falou, eu vou fazer um levantamento disso e se for verdade eu vou colocar público, né? E aí ele vai dizer assim, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, ou seja, ele fez uma coisa criteriosa, ele não pegou aleatoriamente um assunto e foi debulhar ele, ele pegou desde o começo, tá? Escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo. Quem é esse Teófilo? Esse é o destinatário dele. Ele diz aqui, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo. Palavrinha, né? O nome Teófilo, do grego Theos. O que é Theos em grego? Deus. Theos. Teologia, o estudo de Deus. Teófilo. Teo, Deus. Filo, amigo. Então, sobre esse nome, a literatura apresenta duas interpretações. Esse Teófilo seria, né, o nome de alguém, verdadeiramente, ou seria cada um de nós? Cada um de nós. Como amigo de... Você é amigo de Deus? Então você é Teófilo. Você é amigo de Deus? É Teófilo. Os homens de fé, né? Então... Filos pode ser grupo também, não pode? Uma comunidade. Uma comunidade, né? Um povo, né? Um povo a quem ele destinou, um povo pagão, né? E aí ele vai dizer assim, para que conheças a solidez. O que é uma coisa sólida? Uma coisa consistente. Coisa real. Uma coisa real, palpável, né? Sustentável. Então é por isso que o evangelho dele, né, se assemelha muito a uma narrativa histórica. Os primeiros capítulos, né, do Evangelho de Lucas falam, né, assim, abrangentemente da infância de Jesus, fala do parto de Nossa Senhora, fala da maneira. Então, essa parte da infância de Jesus, que é muito, né, questionada, né, muito explorada por coisas sem sentido, eu estou falando coisa sólida. É isso que eu vou falar. Para não, porque foi esse o encantamento dele com a doutrina. Ele conheceu, né? Já tinha como diz ali atrás, né? Ele era um homem culto, ele já tinha um conhecimento prévio, e aí quando ele passou a perceber, né? Passou a experimentar os acontecimentos, ele virou a chave e foi atrás, né? Agora, ele era médico? Quem acha que ele é? Por isso que eu falei, né? Para isso, né? Não é certeza, mas existe uma indicação. Mas existe uma certeza. Existe uma certeza para saber se ele era médico. Porque nós temos que, quando a gente fala em médico, né, a gente não pode ficar pensando nos médicos da nossa atualidade, pensando em médico, né, do zagai de gancho, né, lá os cafundos. Essa isso é culpa da Copa. Vocês conhecem essa expressão? Eu não conhecia, não. Não quero saber de meme. Eu não falei isso. Se disser que eu falei, eu nego. Tem gravado. Pior que agora tá lascado. Mas vamos ver uma coisinha. Deixa eu achar aqui. Não tenho pressa. O Jogo do Brasil é só sexta-feira. 22:44? Não, senhor. Eu quero Jesus, a prisão de Jesus. Capítulo 22. Versículo 39 em diante. Lucas 22, 39.
Pedir permissão para você, deixa eu só dar uma olhada no meu celular aqui, que a Elisa estava com um probleminha lá em São José. Eita. Ela estava apavorada lá que ela está fazendo a mudança dela e não estava achando a bolsa com os medicamentos dela, né? Ela toma uns medicamentos controlados que não consegue, só quando vier na próxima consulta, lá daqui. Nossa, ela mandou mensagem, falou, pai do céu, vai lá, o pai vai rezar. Pode rezar. É. Pode rezar. Veja bem, olha só, como dizia o Silvio Luiz, acompanha comigo no replay. Versículo 39. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali, né, saiu da mesa da ceia, e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes, orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava. Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia, vai agora, presta atenção, e orava ainda com mais instância, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes, por que dormis? Levantai. Aonde que está a chave de tudo aqui? Quando ele diz assim no versículo 44, ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue. Somente alguém, né, com conhecimento de medicina, de fisiologia, né, poderia deduzir que aquilo que estava acontecendo era o suor se transformando em sangue. Isso, né, os livros de medicina registram esse acontecimento, chama hematidrose. Hemato, sangue, drose, pingo. Né? O sangue, na medida em que o fluxo capilar, né, que vem vem na face na superfície da pele, né, quando a pessoa está em nível de estresse muito elevado, uma adrenalina, né, assim, absurda, né, há uma vasodilatação nos vasos periféricos, né, e ali o sangue consegue passar pelos poros, né, e gotejar. Então, segundo, né, os historiadores, essa percepção de Lucas, né, de ter falado, o suor está se transformando em sangue, né, porque ele sabia, mesmo não sendo um médico, né, do século XX, mas ele sabia isso aí. Outra coisa que a gente vai encontrar, quando fala da cura da sogra de Pedro, né, lá diz assim, que a sogra de Pedro, né, os outros evangelistas falam assim, ela estava com febre, né, fala de uma maneira né, fugaz, estava com febre. Ele vai dizer, a sogra de Pedro estava com febre alta. Ele conseguia essa sutileza de distinguir uma febre comum, corriqueira, né, e uma febre mais acentuada. Então, por aí, né, por essas... E a questão da orelha decepada, né, do Malco, né, é só o Evangelho de Lucas que fala da cirurgia plástica que Jesus fez ali naquele momento para restaurar, né, aquele soldado. Então, esses são os elementos, né, histórico, literário, que constrói, né, a imagem de Lucas como sendo um médico, e através da literatura popular, a ideia de que teria sido ele, né, o pintor da imagem do ícone, né, de Nossa Senhora de Loreto, de Perpétuo Socorro. Tem uma passagem também no filme que parece
Paulo pedindo para ele, intercedendo para que ele fosse curar a filha de um romano. Que Isso. estava muito doente também, né? Que já E- tinha feito de tudo, aquelas coisas, e não resolvia. Também. E ele foi e conseguiu curar. Então, assim, é plausível, né, a gente aceitar que ele realmente era um médico, né, considerando a época, né, e os fatos ocorridos. A forma como ele descreveu os Sim. fatos. Então tá aí, né? Não era judeu, ele era um pagão, nasceu na Antioquia da Síria. Quantas Antioquias nós temos? Duas. A Antioquia da Síria, que fica no litoral do Mar Mediterrâneo, e a Antioquia da Pisídia, que fica no centro da Ásia, bem próximo da cidade de Tarsis, onde Paulo nasceu, né? Paulo de Tarsis. Ele se converteu por volta do ano 40, né? Ligeiramente, né, após a ascensão de Jesus. Jesus já tinha voltado para o céu. Fala muito do apelo à conversão, né? Porque ele passou por esse chamado, né? Até se encontrar com Deus. Veio das religiões pagãs do mundo greco-romano, né? Da região lá da Síria. A senhora está perguntando alguma coisa? Eu? É. Não. Eu vi o lápis erguido, eu falei... Jesus começou a vida pública aos 30. Sim, Lucas fala disso aí, né? No capítulo 3 ele fala, por volta dos 30 anos, e ele, Bodas de Cana, né? depois, É depois? depois. Então aqui é só para situar, né? Essa aqui é a Síria, né? A Antioquia da Síria, tá aqui, e lá em cima, a Antioquia da Pisídia, aqui em cima, tá? Bem no meio ali, perto de Tarso, né? Seleucia, era a Ásia Menor. Aí, ó, tá marcadinho aí. Ainda sobre o autor. Antigas tradições, né, considerava Lucas como médico baseado nessa referência bíblica, né? Ele faz referências a essas doenças. O suor sanguíneo de Jesus, hematidrose, abranda o juízo, isso aqui é interessante, abranda o juízo pessimista de Marcos sobre os médicos. Pega aí, o Evangelho de Marcos, conforme está citado ali, capítulo 5, versículo... É interessante como ele se expressa. Capítulo? Capítulo 5, versículo 25. Acharam? Marcos 5, Amém. 25, 29. Diz assim: Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia, isso aqui é Marcos falando, padecia de um fluxo de sangue, a hemorroísa, né? A mulher tinha um corrimento sanguíneo e o sangue era uma substância impura. Ela fazia 12 anos que ela não podia entrar no templo, né, para buscar a misericórdia de Deus. Agora, sofrera muito nas mãos de vários médicos que, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio, pelo contrário, piorava cada vez mais. Parece médico do NPS. Consumiu todo o dinheiro dela, né? Ela continuou com o problema, né? Cada vez piorando. Vamos lá em Lucas, né? Capítulo 8. Ver como é que ele vai falar, né? Ele não vai falar mal da classe dele, né? Ele fala a mesma coisa, só que não fala que ela gastou o dinheiro dela. Isso. É por isso que eu coloquei ali, a branda, né? Suaviza o juízo. Capítulo 8, versículo 43. Versículo 43. Ora,
Uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com os médicos todos os seus bens sem que nenhum a pudesse curar. Veja, lá, né, Marcos fala que o médico gastou tudo o dinheiro dela. Aqui os médicos não puderam, porque fugia, né, da capacidade deles. Então, ele está fazendo, né, o que a gente chama de corporativismo, né? Tá puxando a sarna, Defendendo a classe. tá defendendo a classe, puxando a brasa para a sardinha dele, né? Sintomas dos enfermos. Febre da sogra de Pedro, acabei de falar para vocês, né? O endemoniado de Gerazeno, né? O epilético, né? Todos eles são tratados com mais brandura, com mais serenidade. Jesus é apresentado como um médico divino, né? É o único evangelho que menciona a reconstrução da orelha de Malco, né, por Jesus. Só ele, né? Então, esses argumentos, né, nos dão a garantia, né, ou pelo menos uma razoável probabilidade de que ele, né, que o evangelho foi dedicado a ele, né, por causa dessas Ele tinha um olhar citações. clínico. Ele e tinha é um olhar, literal. um olhar medicinal. O versículo fala que ela gastou todos os bens, em Lucas também. No meu não tá falando. Onde é que você achou? No Lucas 8:43, que fala da mulher com hemorragia. Fala que ela gastou todos os bens, na minha não fala. Seus bens. Os seus bens, é a vida. A minha só Tem fala também, que ninguém tinha conseguido curar. Na minha também só não fala questão financeira, não. Só a questão que médicos não conseguem curar. O meu fala, gastou faz. todos os seus bens. É que é da senhora. Da No verdade. Lucas também? A minha só tá em Marcos. E no Essa Lucas não não fala. faltou essa folha. Porque, na verdade, assim, esse Não texto faltou da essa nossa folha, tá cara. mais coerente com o que eles estão relatando ali. Que ele abrandou a questão, né? Aqui na minha não fala. Ah, sim. A minha não fala, né, que ela gastou todos os bens. Não Só, fala, né? só fala que os Esse é o médicos, abrandamento que ele deu. Os médicos não o curaram. tratamento, né, mais suave. Em vez de meter a ripa, né, botar pano quente. Botar pano quente. Vamos embora. Outros detalhes. No século III, algumas lendas populares dizem que ele teria sido um dos 12 discípulos. Quando Jesus envia, né, o evangelho de domingo passado, foi domingo, foi o envio do, né, Mateus, ele mandou os discípulos pregar, e fala também que o desconhecido de Emaús teria sido Lucas, né, no capítulo 24, a partir do versículo 13, quando narra a caminhada dos discípulos de Emaús, né, que são interpelados por Jesus no caminho. Depois Jesus vai repreender eles, vai chamar eles de burro, né? Ou gente tarda de inteligência. E aí, começando por Moisés, passando pelos profetas, explicou toda a lei. Dizem, né, porque lá no começo, quando vai iniciar a caminhada dos discípulos, né, fala que um deles, chamado Cleofas, mas do outro não fala o nome. Então, o que nós temos historicamente, né, a tradição do povo diz que o outro indivíduo era Lucas, que um era o Cleofas, o outro era Lucas. Outros historiadores, né, falam que um era o Cleofas, o outro né, não fala o nome porque é cada um de nós. É cada um de nós se colocando no lugar daquele peregrino, né? Concordo mais. Que é assim, o mais aceito, né? O mais sugestivo, o mais impactante. Cleófas é um local também, não é? Oi? Cleófas é um local também, não é? Cleofas? Cidade? Não. Cleofas não. Ser parente de Jesus, irmão de São José, falava aqui também para mim já. Que o Cleófas pode ser irmão de São José. Ah, irmão, parente do pai. Isso eu não lembro de ter visto. Mas pode ser. Ele não tem nenhuma relação com Maria de Cleófas, a irmã de Marta. Ou tem? Que aparece lá no Calvário? É. É o Cleofas.
Esse é o Cleofas que vai caminhar depois Ah, tá. Então, da ressurreição. Olha mais alguma coisinha a respeito de São Paulo, de São Lucas, né? Ele não conhecia, por ser pagão, né? Por ser pagão, vivia no mundão, ele não conhecia aquele território, né? Que já estudamos aqui, a Palestina, o Reino do Norte, Reino do Sul, Samaria, Galiléia, Judéia, né? Lembra que nós esprememos a geografia aqui? Para ele tudo era Judéia. Ele não fazia, ele falava, né, o fato e punha tudo acontecendo na Judéia. Judéia é o reino do sul, né, é o reino que preservou o templo, né, e recuperou a cidade de Jerusalém. Mas vamos ver um exemplo aqui dessa citação. Pega aí, Lucas 4:44. Qual que é a sua casa? Lucas 4:44. Lucas 4:44. O que está escrito na sua aí, Jorge? E pregava pelas sinagogas da Judéia. Pregava pela sinagoga da Judéia. Ai, é oito. Capítulo 4, versículo 44. Eu andando pregando na sinagoga da Galileia. É. A Bíblia da Ave Maria fala que ele caminhava pela 44? 4:44. Nossa, o meu nem tem. Opa, Eita, como assim? onde é que você está É aí? antes do capítulo 5. Não, você está em Marcos. Ah, É Lucas. Você não ia achar. É só- Eu já ia falar, tá bom, só- vai, rapaz. Vai, tudo bem, rapaz. Vai ficar bom. Pegou o capítulo, perdeu o evangelista. e andava pregando nas sinagogas da Galileia. Eu também. É. E Vai que é Bíblia evangélica. Bate. ele né, chamava tudo. Veja aí agora Lucas 7. Lucas 7, 17. 17. Capítulo 7, versículo Tá 17. escrito aqui, ó. O que tem na sua aí, Jorge? E essa notícia se espalhou pela Judéia inteira e por toda a redondeza. E na verdade, né? Deixa eu achar aqui. Se vocês pegarem aí o capítulo 7, a partir do versículo 11, que fala desse episódio, ele diz assim, acharam? Capítulo 7, versículo 11. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, né, que fica na região norte. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife e os que o levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. Jesus entregou a sua mãe, apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Ele estava na região da Galiléia. A cidade de Naim fica bem ao norte da Samaria, quase já entrando na Galiléia. E ele está dizendo que ele caminhou por toda a Judéia, né? Mas ele estava na Galiléia. Então, para ele, né,
não faz diferença nenhuma. No local. Questão e o que você falou aí agora, né, já me despertou uma coisa que a gente vai falar quando a gente for estudar esse papel aí que eu trouxe para vocês. Lucas, ele não está preocupado com essa geografia, né? Diferente de Mateus. Mateus é específico, né? Não, o que eu quero dizer assim, ele não está preocupado com essa questão da geografia terrestre, né? Localizações. Ele vai fazer, nessa caminhada que ele vai fazer da Galileia para Jerusalém, ele vai mostrar uma geografia, né, da alma, né, do encontro de Deus com a alma. E começa assim, né, porque ele começa lá na Galileia, dali a pouco ele está na Judéia, no mesmo dia ele vai para outra cidade. Ele não está preocupado se isso não é possível, né, assim, em termos de caminhada, em termos de deslocamento, né, terrestre. É o deslocamento, né, da nossa salvação, crescendo na direção que Deus quer nos levar, sem se preocupar se isso é norte, se isso é noroeste, se isso é boroeste, né? Isso aí para ele é o de menos. O importante é o fato. Onde aconteceu, né, fisicamente, é o de menos, né? Vai ser importante a geografia que nos leva para a salvação, que é essa caminhada, né, que a gente vai falar, né, eu já adianto. A gente vai ver o seguinte, que o Evangelho de Marcos tinha aquela estratégia, o Evangelho de Mateus, né, tinha a estratégia dos livrinhos, destinatários judeus, aquela coisa toda. Marcos dividiu o Evangelho, né? Lucas vai idealizar a sua mensagem, né, dentro dessa caminhada que Marcos usa um capítulo para explorar, Mateus fala em 2, Lucas fala em 10. Então ele vai, né, vai debulhar essa realidade, né, mostrando como que nós, né, devemos seguir Jesus. A gente chega lá. Tudo bem? Então é isso aí, né? Ele não estava nem aí, né, na geografia, né? Para ele tudo era Judéia, tudo era Judéia. Porque, na verdade, né, Judéia era a região do povo de Judá, né? Recebeu esse nome por causa de Judá. Então ali estava concentrada toda a história do povo de Deus depois das destruições, do exílio, do retorno, tudo isso aí. Que horas são? 8h40. Tiago, menor, era irmão de Judas Tadeu. Tiago, Menor? é isso que fala aí? Ah, nesse papel, né? Essa é uma pesquisa que supõe alguma imperfeição, né? Você tem... primo de Jesus também. Aí você tem que pegar, vai na Bíblia, onde fala deles e ver qual é a referência. Aqui. Aqui. Eu peguei isso aqui de algumas Bíblias, né? Aqui, ó. Na Bíblia da Família da Voz, né? Capítulo 4, versículo 44. Ele ia pregando pela sinagoga da Judéia, né? Ele estava na Galileia. A Bíblia da Tebe, né? Fala, e ele pregava nas sinagogas da Judéia. Na Bíblia do Peregrino, e pregava nas sinagogas da Judéia, né? Fica bem evidente, né, que para a maioria dos historiadores, né, fica evidente essa confusão geográfica dele, né? E por ele não ser dali do território, ele não tem muita afinidade. Olha lá, essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. A nota do rodapé explica, né? Lucas toma a palavra Judéia num sentido muito amplo, né? Todo o país para ele era Judéia, né? Não era o país, né, com as 3 divisões, a Judéia, a Samaria e a Galiléia, que nós vimos aqui no início do estudo, né? Na época de Jesus,
aquele território, né, aquela faixa chamada Terra Prometida, Terra Santa, Canaã, né, tudo aquilo ele chama de Judéia, né, ele não faz a diferença, né, que havia, né, a distinção entre o Reino do Sul, o Reino do Norte. O Reino do Sul, a cidade, o território de Judéia, a Samaria, né, naquela faixa central, e ao norte a região da Galiléia, né? Até tem aquela passagem. Alguém fala, Jesus está por ali, né? O Galileu. Aí ele vai dizer, pode alguma coisa boa vir da Galiléia, né? Pode vir coisa que presta? Tem até uma cena no The Chosen quando o Felipe vai falar com o Bartolomeu. Sei. Ele faz até uma menção e pode ver alguma coisa, pode... O Messias pode ser Nazareno. É. Aqui é só, né, para destacar aquilo que eu disse para vocês. A cidade de Naim, deixa eu ver se eu mostro ali. Aqui. Eu faço até a seta andar. Aqui, ó. Naim, a Galiléia aqui, ó. Ele estava aqui. E ele está falando que o povo andou tudo por aqui. Porque para ele, tudo é Judéia. Enroladinho, né? Complicado. Olha lá a Judéia lá. Vamos lá. No ano 530, surgiu uma lenda de que ele era pintor e teria, né, reproduzido o quadro do Perpétuo Socorro. Trazia sempre consigo e que por seu intermédio teria sido destruído. E que ele andava com essa pintura, né? Quando ele fazia as pregações, né, ele apresentava essa pintura, né, quem estivesse com ela, e essa pintura, né, fazia muitas conversões, né, sensibilizava. É muito bonito, né, a história desse ícone, né, que está relacionado com os redentoristas, né, que são os guardiões. Companheiro de Paulo, né, uma coisa interessante, que Lucas escreveu o Evangelho e escreveu o que mais? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, né? E ali nos Atos dos Apóstolos fica evidente que que Paulo e Lucas caminharam junto durante um período não muito bem definido. Mas o que é interessante é o seguinte, que pelo menos para que a gente tenha certeza, né, que a gente tenha o selo carimbado desse relacionamento de Paulo com Lucas, está ali nessas passagens, né? Vamos lá. Igual Marcos com Pedro, né? Marcos andou muito com Pedro, né? Mas essa parceria de Lucas com Paulo é mais palpável na Bíblia do que a relação de Paulo, de Marcos com Pedro, é uma relação filial, né? Que ele chama de meu filho, né? Ele dá todo o apoio, né? Por isso que a gente, quando começou falando do Evangelho de Marcos, né, eu disse que o Evangelho poderia ser chamado de Evangelho de Pedro, né? Porque tinha tudo dele nas palavras de Marcos. Atos 16. Acharam? Capítulo 16. Vamos pegar o capítulo 16, versículo 1. Aliás, né, deixa eu só contextualizar aqui para vocês. É o início da segunda viagem de Paulo. Ele já teria feito, no capítulo 13, né, falou do início da primeira viagem, o percurso que ele fez. Depois, quando ele voltou, aí teve um bate-bufo no Catirifofo lá, né, e precisou realizar o concílio de Jerusalém para apaziguar os ânimos. E aí foram tomar as providências para fazer a segunda viagem. Silas, né, ele diz assim,
Versículo, eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar aí. No versículo 39 fala assim, né, nos preparativos lá para a viagem. Houve uma tal discussão que se separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas, e depois de ter sido recomendado pelos irmãos a graça do Senhor, partiu. Ele percorreu a Síria, a Cilícia, confirmando as comunidades. E aí vem o que nos interessa para esse momento. Diz assim, capítulo 16, versículo 1. Chegou a Derbe e depois a Listra. Quem chegou? Paulo, né? Com o seu grupo, junto com Silas. Paulo, Silas e o exército dele ali, né? Os ajudantes dele. Timóteo, filho de uma judia cristã, tarará, foi para lá, tá? Aí, vamos lá, na frente aqui, onde é que eu quero chegar, no versículo 6. Atravessando em seguida, está falando da viagem de Paulo, acompanhado de Silas e mais os seus seguidores. Eles estavam atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Ao chegarem aos confins da Mísia, tensionavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Depois de haverem atravessado rapidamente a Mísia, desceram a Troade. Veja que ele começou lá no capítulo 16, versículo 1, chegou, no singular. Alguém chegou. Agora aqui ele está falando, né? Desceram a Troade. De noite, Paulo teve uma visão, um macedônio em pé diante dele e lhe rogava, passa a Macedônia e vem em nosso auxílio. Assim que teve essa visão, nós procuramos. Então, Lucas está escrevendo, primeiro ele falou de Paulo na primeira pessoa, né? Ele chegou. Agora ele está falando, o que ele falou aí? O grupo chegou. Qual foi a palavra que eu falei aí no plural? Assim, nós procuramos. Nós procuramos, né? Quem? Lucas e Paulo. Está aí nesse capítulo 16. Né? E a partir desse capítulo 16, versículo 10, várias outras vezes ele vai se referir ao grupo no plural. Aí ele diz assim, então fica assim, no versículo 10. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia, certos de que Deus nos chamava a pregar-lhes o Evangelho. Versículo 11. Embarcados em Troade, fomos... Quem fomos? Paulo, Lucas e a comitiva. Né? Fomos diretamente a Samotrácia e no outro dia a Neápolis, e dali a Filipos, que é a cidade. Tá? Depois, lá embaixo, né, ele fala de novo, no plural. Então, com isso, né, nós podemos bater o martelo que realmente não se... Porque ele não fala o tempo todo nesse plural. Mas então, falou bastante. Mas é assim, é por algum tempo, né? Não é o tempo todo. Então tem um tempo que ele está falando, ele está narrando, né? Mas ele narra na primeira pessoa. Chegou, Isso desceu. também fala. Após ter sido batizada com os da sua casa, ela nos convidou. Nos convidou. Então, assim, a gramática nos ajuda a entender que ele, né, foi parceiro, foi parça de Paulo, né? E isso, na pesquisa dele, essa caminhada com Paulo vai contribuir muito, né? Porque o crescimento do cristianismo, né, acontece a partir das viagens de São Paulo, né, e do testemunho dele. Então Lucas vai usar isso para compor aquela pesquisa que ele começou a fazer lá no versículo 1, né, para informar os teófilos da solidez, né, da mensagem. Não é uma mensagem
qualquer, né? A mensagem de salvação. O filme retrata bem isso. Nossa, o Chosen é O maravilhoso. filme ele tem bastante diálogo com Paulo. Tem. E É praticamente. parece que tem um diálogo que ele diz assim, não sei se é exatamente Paulo ou alguém diz para Lucas, se ele tinha parado com as pinturas. Ele fala assim, devido à correria, eu parei. Eu não lembro disso. Cita alguma coisa com relação à arte. Ah, Não é o The Parece. Chosen, não. É o filme do O Paulo, filme de né? É o filme do Paulo, perdão. filme É o Paulo, filme de Paulo, o apóstolo Parece de que tem Cristo. esse diálogo, sabe? É. Se ele Mas- continuava com as pinturas, ele fala que não, que devido à correria e tal, ele não Ah. tá tendo tempo. Aquele filme é espetacular também, né? Espetacular. Duas coisas, Muito bom. duas preciosidades, né? O Chosen e esse filme do Paulo de Tarso. Paulo, o apóstolo de Cristo. Que horas são, gente? São 10. 50. 50. Engraçado que o meu não fala Paulo e grupo, o meu fala Paulo e Timóteo. Eu não cito nenhum momento do grupo. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Uma viagem, ela requeria um grupo né, de pessoas, né? Ele fala dos principais, ele fala de, né, especificamente ele fala de Paulo, né? Fala, né, coloca a voz de Lucas, né? E fala de Timóteo, mas além deles, né? Tinha o pessoal que a logística, cozinhava, né? Ah, sim. Que varria o navio, né? Que remava, né? Então tinha pescava. Tá, O que eu quis dizer com isso? Tem hora que a gente parece que cheirou alguma coisa estranha. Ah, não, é só para mostrar, né? A Palestina no tempo de Jesus. Então aqui a Judéia, né? Aqui, lá em cima, né? Naim está aqui, a Galileia está ali. Era isso aqui. Eu achei bonita essa imagem aqui. Que é Felícia tá lá em cima. Fenícia, é a Síria né? Os cirofenícios, né? Os estrangeiros que vão aparecer no Evangelho. A mulher cirofenícia. Para quem? Nós já falamos, para encerrar o encontro de hoje. Os destinatários, né, como ele disse, eu preciso escrever para você, caríssimo Teófilo, né, e a explicação que a gente encontra são essas aí. Né? Quem é Teófilo? Citado como destinatário. Teófilo é um amigo de Deus, uma pessoa, né, de posição, um estadista romano, patrocinador, né? Essa figura aqui do mecenas. Mecenas era uma figura, né, da comunidade que tinha bala na agulha e que, por ser alguém, né, assim, interessado na cultura, na história, né, ele bancava. É como se a pessoa vai escrever um livro, né, vai mandar imprimir, fica um absurdo, a pessoa corre atrás de propaganda, né, de patrocinador. O mecenas é isso aí. É essa realidade, né? Essa pessoa que existia na comunidade e ela, para, né, fazer uma caridade, uma filantropia, ela ajudava as pessoas a produzir o seu trabalho. E supõe-se que, né, que esse Teófilo, esse amigo de Deus, era um mecenas, alguém que, com a sua colaboração financeira, estaria ajudando a propagação daquela obra, né? E representa, né, quando a gente parte para a segunda perspectiva, amigo de Deus, representando todos os cristãos vindo do paganismo, né, pagãos convertidos. O autor, aquilo que nós falamos no Evangelho de Marcos, né, o autor omitiu particularidades referentes ao judaísmo, aquelas coisas que podia magoar o pagão, né? A casa do meu pai, né, é só para nós. Domingo, né, o Evangelho falava isso. Ide primeiro a casa, né, ao povo da salvação. Se sobrar, leva para os demais. Então, Lucas, quando fala dessa passagem, ele fala mais ou menos que nem Marcos, né? Ele dá uma amenizada, né? Referiu-se com carinho ao que era favorável aos pagãos. É lógico, se ele for falar só de carga pesada, os pagãos Não queria saber. não querem saber. E
Isso aqui praticamente tudo é redundante, né? Silenciou o que podia ser penoso aos pecadores e gentios, né? Semelhante a Marcos. Tudo aquilo que a gente falou de Marcos cabe nessa reflexão aqui sobre, né, os destinatários do Evangelho de Lucas. Tá? Só para eu ver aqui onde é que nós estamos. É o famoso ditado que é desamigo É. fala a verdade. Aqui, só para deixar uma pegadinha para a semana que vem. Quando e onde foi escrito? O local é bastante difícil de se precisar. Provavelmente em alguma cidade do Império Romano, mais possivelmente na Antioquia da Síria, em Éfeso ou Filipos, né? Éfeso era a cidade onde João, né, foi morar com Maria. Filipos é uma das cidades, uma das comunidades formada por São Paulo, para quem ele vai escrever, inclusive, uma carta, né? A carta de São Paulo aos Filipenses, que é fantástica. Na prova, o senhor coloca de alternativa para dar uma refrescada na memória. Não, eu prometo. Eu vou dar bem destacado lá, para não ter perigo. Para ninguém ficar para a segunda época, porque eu quero tirar férias. Segunda época. Hoje tá puxando as coisas só do fundo mesmo. Só faltou eu dizer que eu fiz aula de cântico com a dona Titina. Nossa Senhora. Deus a tenha. Deus a tenha. Todo mundo pegou aí. Então, só essa primeira parte aí, o Evangelho segundo São Lucas, nós vamos usar quando a gente for fazer a caminhada, né, eu só não posso pegar. Então, é importante trazer na próxima aula. E essa segunda folha aí, é que semana passada o Rodrigo, né, aquele menino que senta ali, estava perguntando sobre para onde que foram os apóstolos depois que, né, e eu encontrei isso aqui nos meus arquivos lá, significado dos nomes, né, e vida dos apóstolos, né. Então é mais... Que eu perguntei de Cleofas é por causa que a mãe de São Tiago Menor, de Judas Tadeu, é Maria Cleofas. Por isso que eu fiquei na dúvida. Aqui The Chose é retratado diferente. The Chose é tratado como irmã de Marta. Essas figuras femininas do Calvário é um assunto que merece muita atenção. Não vamos começar nada que a gente não possa terminar. Tá bom? Semana que vem, a formatura vai ser agora, sexta-feira, né? Mas nós continuamos. A catequese vai parar, porque tem alunos, né, que vai viajar de férias, mas aqui ninguém foi convocado, né? Não, então vocês vão ficar por aqui durante a Copa. Então semana que vem, segunda-feira, Minha mãe volta semana que vem. se Deus quiser, estaremos aqui. Firme e forte. Firme e forte. Reze por nós. Amém. Amém? Então vamos agradecer a Deus, pedindo a luz e a sabedoria do Espírito Santo, para que nós possamos mergulhar na maravilha da história da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Loreto, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa semana, Deus abençoe. Até Muito quarta. obrigado pela presença. Até quarta. Quarta. Essa semana a missa de quinta vai ser quarta. É o início da novena da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, 19h30, na quarta-feira, porque na quinta vai ter a missa dos alunos, né, dos formandos.